Ok, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Que bom encontrar você acompanhando essa edição do Rede Verdade. Minha convidada já está aqui, já vou cumprimentar. Hoje a gente conversa com ela, que está há mais de 10 anos à frente da PB Tour, a empresa de promoção do turismo aqui do estado. Ruth Avelino, jornalista, muito obrigado, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Fazia tempo que não vinha. Mas não é, rapaz, eu estava com saudade. Há 12 anos, né, nesse cargo, é muito tempo, são 3 gestões. Numa luta, né, uma luta que a gente não sabe como é que fica o futuro, mas, graças a Deus, com resultados positivos para a Paraíba. Eu já vou começar puxando logo uma manchete aqui. Você permanece na PB Tour, Ruth? Você já teve a sinalização por parte do governador? Não. O governador está de férias, eu acho que ele, na volta, ele deve conversar. Mas, Luiz, é uma coisa que eu sempre digo, eu acho que o meu papel eu cumpri, né? Foram 3 mandatos, como eu falei antes, sempre com o apoio do trade. Nunca trabalhei só porque só ninguém consegue avançar. Sempre em parceria com todo mundo. E eu acho que eu estou muito tranquila. Eu acho que esse cargo não pertence a mim, pertence ao governo do estado. Eu me dediquei o que eu pude, com o apoio de muita gente, mas também tranquilérrima. Acho que se chegou a hora de terminar, terminou. Vida que segue. É um ciclo, são 12 anos. Olha, para você entender, Ruth entrou em 2011 no governo Ricardo I. Isso. Passou os 4 anos, depois do governo Ricardo II, os 4 anos, agora os 4 anos do João Azevedo I. E a gente nessa pergunta, nessa perspectiva, porque você é talvez um dos quadros mais antigos hoje, mais longevos hoje, em atuação no governo da Paraíba. Eu acho que Emília, Carlos Pereira, do DR, Emília, da CEAP e Simone, da FUNAD, são as que estamos desde o início dessa gestão de Ricardo I, como você bem disse. Mas eu entrei na PB Tour em 91, né? Então é muito tempo de empresa, porque eu sou jornalista, como você sabe, e entrei lá como assessora de imprensa. Então eu tenho 31 anos dentro daquela empresa, é tempo demais. Eu digo sempre, quando as pessoas, tu devia ficar, eu digo, gente, eu acho que tudo tem um tempo. Eu tô com 58 anos, eu tô cansada, 12 anos sem tirar férias. Não é fácil, né? Mas vamos deixar o governador chegar e vamos ver o que o futuro a Deus pertence. Mas é como eu te falei, com erros e acertos, altos e baixos, com uma pandemia no meio que não foi fácil, né? A gente conseguiu aí alavancar o destino Paraíba, né, com o apoio de todo mundo, a BIH, a Brasel, o FEComércio, o Sebrae, todos os parceiros, Sindicato dos Guias, a BIH. E é isso, eu acho que Paraíba está no outro patamar, não por minha causa, Ruth Avelino, mas por causa desse contexto, dessa conjuntura, dessa união. Porque se tem um legado que positivo, que modéstia à parte, eu acho que eu deixei, foi essa coisa de juntar todo mundo, de acabar com as brigas. A gente é pequeno, a gente não tem muitos recursos, então nada de cada um fazer uma coisa. Vamos juntar o pouco que a gente tem para fazer uma coisa só. Então, eu acho que o grande avanço que a gente conseguiu, Luiz, ao longo desses 12 anos, foi isso. Tá todo mundo unido. Claro que a gente tem as nossas diferenças, claro que a gente briga, claro que tem as confusões, né? Porque somos seres humanos, então faz parte. Mas eu acho que a gente conseguiu avançar bastante. Isso quem diz não sou eu. Isso você chamar o presidente da BIH, ele vai dizer, Sindicato dos Guias, porque no final da conta, essa é uma unidade que todos ganham ao final. Esse é um ramo que, de forma unida, no final das contas, todo mundo todo mundo vai dividir, vai ganhar no final. Exatamente. E até porque o turismo, minha gente, é o que eu digo sempre, ele não movimenta só a hotelaria, nem bares e restaurantes, nem receptivos. O turismo, ele mexe com tudo, agricultura, pecuária, construção civil. Então, o turismo, ele é uma engrenagem, é uma atividade que mexe com 500 outros itens. Antigamente, Luiz, se dizia que era 52 itens da economia que o turismo movimentava. Hoje, os estudos já mostram que, direta e indiretamente, você impacta 500 outros setores da economia. Então, a gente conseguir, rapaz, gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia do estado da Paraíba, conseguir convencer os governadores, né, pelos quais eu passei, que essa é uma atividade importante. Para você ter ideia, Luiz, o governador João Azevedo, nesse ano de 2022, a gente, num pós-pandemia, ele triplicou o orçamento da PB Tour, triplicou. Então, isso não é pouca coisa, isso mostra realmente que o governo do estado está dando a devida importância para o turismo, que é uma luta que todos os gestores de turismo têm no Brasil, tanto os ligados ao governo federal, aos governos estaduais e aos municipais, é para o turismo ser encarado como uma atividade que gera emprego e gera renda, que modifica realidades sociais, que pode ajudar na preservação do meio ambiente. Então é isso tudo que a gente tenta mostrar para esses gestores. Você está trazendo um dado interessante aí, quer dizer que o orçamento da PB Tour foi triplicado dentro desse governo João Azevedo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na campanha, até de forma rara, porque isso não acontece muito, na campanha, o deputado Pedro Cunha Lima, candidato que foi para o segundo turno com o João Azevedo, fez muitas críticas à gestão, à promoção do turismo aqui na Paraíba, e aí ele falava que o governo investia pouco, investia mais em outros ramos, mas a divulgação da Paraíba
naturalmente para fora, não era feita. Como é que você vê essas críticas? Elas eram injustas, elas cabiam em algum momento ou elas eram injustas? Qual era o retrato? Eu até convidei o deputado Pedro a conhecer um pouco o trabalho da gente na PBTU. Na campanha? Nas redes sociais. Sim, quando ele começou a meter o pau, eu fiz, olha, Pedro, vem aqui conhecer um pouco. Eu entrei, inclusive, na PBTU na gestão do avô dele, Ronaldo Cunha Lima, em 1991. Então, eu tenho um know-how para falar um pouquinho do que era e do que é hoje a divulgação do Destino Paraíba. Olha, o grande erro de Pedro é comparar o orçamento da Paraíba com o Rio Grande do Norte, comparar o orçamento da Paraíba com o Ceará, com Pernambuco. Porque nós temos tamanhos diferentes. Não dá para você comparar Paraíba com Rio Grande do Norte, com Bahia, com Ceará. Você pode comparar Paraíba a Maranhão, pode comparar Paraíba a Alagoas, a Sergipe. Por quê? Vou explicar por quê, gente, eu estou falando isso. João Pessoa, vou pegar só a capital. João Pessoa tem hoje em torno de 13 mil leitos de hotéis e pousadas. João Pessoa. Natal tem 35 mil. Fortaleza tem 60 mil leitos de hotéis e pousadas. 3 vezes mais. Então, são outros tamanhos. Então, é lógico que eles precisam ter um orçamento muito maior que o nosso, porque senão eles quebram toda a hotelaria. Eles quebram todo o segmento. Então, você tem que comparar a Paraíba com esses estados que eu te falei, com Maranhão, com Piauí, com o Sergipe e com Alagoas, que nós 5 estamos ali naquele patamar. A Paraíba um pouco mais elevado, logicamente, que Piauí e Sergipe. Mas a gente quer chegar a esses 35 mil leitos, 60 mil? Claro, a gente vai chegar. Só para você ter ideia, o polo turístico Cabo Branco, quando ele sair do papel, já começaram as obras dos primeiros resorts. Só naqueles resorts ali vai ter um crescimento em torno de 5 mil leitos com aqueles 3 primeiros. Então você aí praticamente já aumenta em 50% o número de leitos de João Pessoa. Então você vê que a gente tem tendência para crescer. Isso que eu estou falando para você não quer dizer que o orçamento da PBTU é bom, não. Ele tem que melhorar cada vez mais. A gente já está lutando com o governador João, para agora em 2023, independente de eu ficar ou não, seja quem for o gestor, esse orçamento aumentar em mais 50%, porque é assim que a gente vai crescendo, porque uma coisa vai puxando a outra, não é? Então, é importante que diga, então, o erro de Pedro, com todo o respeito que eu tenho ao deputado, é comparar a Paraíba com estados que são maiores que a gente, quando eu digo do ponto de infraestrutura, não é tamanho territorial, não. Eu digo grande infraestrutura turística, em número de leitos, em número de voos, em tudo isso, que faz com que eles, tem potencial para brigar com eles. Temos potencial, estamos brigando, Luiz. Olha, quando eu entrei na PBTU em 2011, como presidente, nós tínhamos em torno de 8 mil leitos de hotéis em João Pessoa. Olha só, em 12 anos a gente aumentou em 50%. E é porque o Hotel Tambaú fechou. A gente teve algumas quebras raras, mas tivemos algumas coisas ruins por conta da pandemia, embora outros novos hotéis inauguraram agora, temos mais 3 para inaugurar em breve. Mas tudo isso é um cenário que compromete o crescimento, né? Mas nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. É tanto, meu amigo, que eu vou dizer uma coisa. A gente vê muita gente que não é da hotelaria construindo hotel. Você vê construtores, você vê donos de cartórios. Investindo. Hulk. Por que Hulk ia construir um hotel? Porque ele é bonzinho, não, vou ajudar meu povo. Não, gente, empresário não faz filantropia. Empresário quer ganhar dinheiro, ele quer gerar emprego, gerar imposto, não resta dúvida. E eu trabalho muito com o empresariado e vivo em função deles, porque eu trabalho para encher hotel, para encher pousada, para encher todo mundo. Mas eles não fazem filantropia. Então, se os caras de outros segmentos estão investindo em hotelaria, porque eles sabem, Luiz. E a gastronomia também, João Pessoa, sobretudo em João Pessoa, tem estourado, né? Nós hoje somos, e você sabe disso, e quem está nos assistindo talvez também saiba, nós hoje somos um parque gastronômico, o principal, lhe digo sem medo de errar, pelo nosso tamanho, que é menorzinho que eu falei para você, nós somos um dos principais parques gastronômicos do Nordeste hoje. Meus amigos do Rio Grande do Norte, meus amigos do Pernambuco saem de lá para vir comer aqui. Hoje nós temos restaurantes de alto nível, de alto padrão, com atendimento de excelência. E com previsão de novas inaugurações, muitas inaugurações. E gente vindo de fora, é Jacan, é outros empresários que estão vindo do Rio, de São Paulo, de Pernambuco, investir aqui, gente. Isso é um sinal do nosso crescimento. Não é verdade? Você fez uma menção aí sobre o polo turístico lá do Cabo Branco. Qual é a previsão de abertura do primeiro hotel, empreendimento lá para as pessoas começarem já a fechar pacote? Já tem gente fechando pacote? Não, ainda fechando ainda não, mas as obras já começaram. A perspectiva é de um hotel com a dimensão dessa, ela durar em torno de 2 anos. De construção. 2 anos sua construção. A partir de 1 ano e meio, a tendência é que esses empresários já comecem a formar suas equipes. Cada hotel desse, que tem hotéis com 500 apartamentos, né? Os resorts, não são hotéis, são resorts, né? Esses hotéis vão gerar em torno de, 600 empregos. Você veja, o Bara, esse hotel Bara, do Hulk, como investidor, né? E dos seus parceiros, ele tem em torno de 180 apartamentos e ele gera 240 empregos
Veja que tamanho de um empreendimento. Imagina esses resorts que são all inclusive, né? Ou seja, o que é all inclusive é que está tudo pago. Você quando entra já está com tudo pago. Comida, bebida, brincadeira, passeios, enfim. Então, esses resorts all inclusive, eles devem gerar os 3 juntos que já estão, né? Com tudo contratado, que é o da Espanha, o de Amado aqui nosso, da Paraíba e o pessoal do Rio Grande do Norte, do Ocean Palace, e vai gerar os 3 em torno de 2.500 empregos diretos. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa, gente. Só pra gente entender, do ponto de vista técnico, o parque gastronômico que João Pessoa está se transformando gera diretamente retorno para o turista, para a hotelaria, por exemplo, as pessoas vêm jantar ou almoçar no restaurante que viram lá na internet, João Pessoa, mas eles se hospedam, estendem essa permanência na Paraíba? Sim, ou é sim. só vou ali, não. como e vamos embora? Não. Vou dar um exemplo. A secretária de Turismo do Rio Grande do Norte se chama Ana Maria, inclusive ela é prima da prefeita Fátima reeleita. Ela simplesmente, a prefeita do Rio Grande do Norte, ela, de vez em quando, ela fala, Ruth, eu estou indo para ir com minhas amigas e meus amigos. Obviamente, ela não sai do Rio Grande do Norte para jantar aqui, para voltar. Ela vem, aí fica o final de semana, entendeu? Outro turismo que está fomentando muito e também é um papel do governo do estado, depois que a gente criou lá o Centro de Convenções com o Teatro Pedra do Reino, é o turismo cultural. Porque antigamente todo mundo saía daqui para ver os grandes shows em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Esse movimento se inverteu. E as pessoas que vêm para cá para um show, elas não vêm depois volta de madrugada, não, porque as pessoas têm medo. Então elas ficam, se hospedam, geralmente passam o final de semana. Então tudo isso tem provocado uma movimentação muito intensa que a gente não tinha, Luiz, com relação a isso na Paraíba. Qual é o nosso principal foco hoje? Você consegue medir aquilo que a PBTU, por exemplo, investe e prioriza do ponto de vista de promoção e o retorno vem? É em São Paulo? São nos estados nordestinos? É fora do Brasil? É em Buenos Aires? Qual é o nosso principal foco receptor? Emissor, né? Não, receptor. Emissiva é ida, receptor. Receptor. A gente, agora, eu acredito, num pós-pandemia, a gente vai voltar ao quadro que era antes. São Paulo é o nosso principal mercado emissor. Sempre foi. São Paulo, capital, interior. E o bom, Luiz, é que pela primeira vez na história, a gente vai ter voos fretados de cidades onde rola muita grana. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas. Voos da Azul, do interior de São Paulo, voos da Azul que já começam a operar agora em dezembro, com perspectiva, inclusive, de ficar, dependendo da performance deles. A gente vai ter pela primeira vez na vida um voo direto de Goiânia, capital do Goiás, vindo para cá. Goiás, gente, que não tem praia. Goiás, onde o agronegócio bomba, as pessoas têm muito dinheiro, o povo ama praia, para cá. Cara, eu ia lhe perguntar sobre novidades na malha aérea, você já está aqui antecipando. Pra gente, vamos lá, o que tem de novidade de voos? Você está falando de voos fixos ou voos... Não, são voos fretados, fretados, né? Certo. A Azul anunciou 7 voos, né? Que começam agora em dezembro. Então, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto em São Paulo. Em Minas Gerais, BH e Uberlândia. Certo? E 2 frequências para BH, por isso que são 7 voos, e Goiânia, Goiás. Esses voos começam a partir do dia 23 de dezembro, ficam até depois do Carnaval. Mas a Azul já me adiantou que 4 desses voos ficarão perenemente, ou seja, se transformarão em voos regulares. Campinas. Que maravilha. Campinas, Minas Gerais, né? BH, Uberlândia, também BH, também em Minas Gerais e Goiânia. Então a gente vai passar a ter 4 voos regulares de sábado a sábado. São voos dedicados porque ele é semanal, não são voos diários, são voos aos sábados. Mas é uma grande notícia para a gente ir ampliando essa malha aérea nossa, não. E o paraibano pode viajar nesses voos, viu? Então o cara que quer ir para BH, quer ir para Uberlândia, quer ir para Goiânia, já pode utilizar essa malha que está aberta com passagens sendo vendidas aí pelos agentes de viagens e pela própria Gol, pela própria Azul. Você já está antecipando o que pode ter de resultado positivo já nessa temporada de final de ano e começo de ano. Vamos falar sobre isso. Antes de ir para Minas Gerais, e Goiânia, vamos para Brasília com o Napoleão de Castro. Sim. Vamos rapidinho viajar para Brasília agora, com o Napoleão de Castro está lá, no centro, né, do poder e das articulações políticas que estão sendo registradas lá em Brasília. Registro. A expectativa hoje, nessa quarta-feira, é do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. As informações que se puderam colher é de que o relatório não vai apontar aí que houve esquema de fraude, nada, pode apontar ali uma ou outra inconsistência, e isso tem todo o efeito e o reflexo direto das manifestações que estão sendo registradas em frente aos quartéis aqui no Brasil e notadamente aqui também na Paraíba. O PSOL, o PSOL aqui na Paraíba entrou na justiça com a notícia crime contra manifestantes que estão em frente ao quartel. A justiça naturalmente vai se decidir por isso.
Napoleão de Castro está lá em Brasília e traz mais detalhes dessa movimentação dessa quarta. Napoleão, muito boa tarde. Meu abraço, Luiz. Muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. A gente volta de Brasília, no acompanhamento aqui direto da capital federal. Presidente Lula, presidente eleito na capital brasileira, pela manhã, final da manhã. Encontro na residência oficial da Câmara Federal, da presidência da Câmara, com o deputado Arthur Lira e vários líderes partidários da Câmara Federal. E agora, nesse momento, acontece um almoço, Luiz, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e vários senadores da República, também na residência oficial, só que aí do Senado da República, do Congresso Nacional. Expectativa hoje em cima desse relatório do Ministério da Defesa em relação às eleições e às urnas eletrônicas é um dos temas que toma conta do noticiário aqui na capital brasileira. Noite de ontem, plenário 4 das comissões aqui na Câmara Federal, tivemos a reunião da bancada do nosso estado, Luiz. A vice-governadora Lígia Feliciano representou o governo do estado, o secretário Diego Tavares representou a prefeitura da capital e o prefeito Bruno Cunha Lima participou por meio virtual desse encontro. Muitos prefeitos paraibanos, líderes políticos e também a presença dos dirigentes de entidades federais aí em nosso estado. Conversamos com o deputado e senador eleito Efraim Filho, que coordena a nossa bancada, e ele falou deste momento. Dois pontos muito importantes. O primeiro, claro, a busca por recursos, ações, emendas, investimentos que fazem a diferença no desenvolvimento e no crescimento da Paraíba, dentro daquele que são seus eixos prioritários: saúde, educação, infraestrutura, abastecimento de água. E um segundo momento, a simbologia da unidade, da coesão, já num período de pós-eleição, claro, onde houveram vitórias de um lado, vitórias de outro, mas aqui mostrando serenidade, equilíbrio, a bancada, as forças políticas sentadas à mesma mesa, governo, prefeitura de João Pessoa, de Campina Grande, bancada federal. Eu acho que a Paraíba dá uma demonstração de maturidade, de coesão, e como coordenador da bancada é importante reconhecer que isso faz bem ao nosso estado, mas saber que a bandeira da Paraíba, ela está em primeiro lugar na hora que a discussão é para buscar recursos para o nosso estado. São as informações de Brasília, nesta quarta-feira de notícias, Napoleão de Castro. Aí Napoleão sempre muito em cima do lance, aí trazendo todos os detalhes de Brasília. A gente vai trazendo para você o resultado que vai acontecer nessa quarta, se Deus quiser, no programa de amanhã, tá? Ruth Avelino, pegando um avião de Brasília, voltando para João Pessoa. Tem retorno do voo de Buenos Aires, da Argentina para João Pessoa, algo que foi muito festejado, depois desapareceu e tal. Tem retorno? Você diz daqui a pouquinho. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui conversando com Ruth Avelino, ela que é presidente da PBTU. Um minutinho.